Então fechem os microfones de vocês aí, fazendo um favor, e nós já vamos começar. Muito bem. Bom dia a todos, mais uma vez. Hoje, o nosso trabalho nós vamos iniciar os nossos trabalhos em torno do capítulo 3. Eu quero lembrar-lhes o seguinte: na aula anterior eu disse que, a partir de agora, a gente vai e volta nesses capítulos, porque a gente vai precisar o tempo todo desses conceitos. Então, tem hora que eu vou ter que voltar no capítulo 2, tem hora que eu vou precisar voltar no capítulo 3. Então, essa necessidade de retomada de alguns conceitos, ela vai se fazer bem presente a partir de agora. Então, a aula de hoje a gente já vai inteiramente para o capítulo 3, já vamos trabalhar o capítulo 3. Mas é bem provável que nas próximas aulas a gente tenha que voltar em alguns conceitos do capítulo 2, então fiquem atentos para estas oscilações a partir de agora. Na aula passada, eu terminei com vocês, depois de 2 aulas, eu terminei com vocês o processo de socialização. Então, resumidamente, o que nós trabalhamos? Eu trabalhei com vocês o conceito de socialização, que é o processo de preparação de todo o indivíduo, de toda a pessoa, para viver dentro de um determinado grupo social. Tá? Nesses grupos, e por meio do processo de socialização, nós estabelecemos meios de contato, e esses contatos podem ser direto ou indireto. Foi aí que nós definimos. Os contatos diretos é quando não há a intermediação de um terceiro entre o emissor e o interlocutor. Então, eu dei como exemplo para vocês nossa sala de aula física. Quando nós voltarmos para a nossa sala de aula, e acredito que, se Deus quiser, não demorará muito, nós voltaremos a estabelecer contatos diretos, ou seja, entre a minha mensagem e vocês que recebem essa mensagem, não existe um terceiro, ou seja, não existe um mecanismo para intermediar esta mensagem. Eu falo direto a você, você escuta direto de mim. Nesse tipo de contato, quando não há um terceiro ou um intermediador, nós chamamos de contato direto. Quando? Sempre que colocamos um terceiro como intermediador, nós estabelecemos contatos indiretos. O exemplo agora é da nossa atual sala de aula. É uma sala de aula virtual. Em outras palavras, nós precisamos de mecanismos para que as mensagens possam circular e chegar até o seu destinatário final. Então, nesse caso aqui, eu preciso de um computador, eu preciso de uma câmera, eu preciso de um aparelho de Wi-Fi, eu preciso de uma rede de internet, de uma linha de internet, de padrões de comunicação de internet e tudo mais. Então, eu estou colocando entre eu e vocês alguns mecanismos que farão a intermediação entre a minha mensagem e vocês que irão ouvir essa mensagem. Então, aí nós temos um contato indireto. E, por fim, eu tratei com vocês sobre os mecanismos de socialização, que nós iremos, a partir de agora, aprofundar um pouco sobre cada um deles, que são igreja, família, escola e, no caso de hoje, comunidade. A formação de comunidade. Então, vamos para o nosso conteúdo desta aula de hoje, comunidade. O primeiro passo é você aprender a diferenciar comunidade de sociedade. Então, é simples. Eu vou usar 2 coisas para diferenciar. Primeiro, a dimensão. Uma sociedade, ela possuirá uma dimensão maior do que uma comunidade. Por quê? Na verdade, uma sociedade, ela pode ser vista como
a junção de diversas comunidades. Então, diversas comunidades juntas poderão configurar uma sociedade. Então, o aspecto dimensional é muito importante na diferenciação do que é uma sociedade do que é uma comunidade. Exemplificando, vamos pegar esse círculo. Aqui ele já está subdividido, mas se eu pegar a dimensão total do círculo, vocês verão que ela é maior do que cada parte dessa. Então, no nosso exemplo, o círculo como um todo seria a sociedade. E cada subdivisão dessa seria uma comunidade. Então, se eu juntar um grupo de comunidades, eu posso vir a configurar uma sociedade. Tá? Segunda característica. Toda sociedade, ela terá para o seu estabelecimento parâmetros contratuais. Então, há todo um parâmetro legal. Eu preciso te conhecer para estabelecer uma sociedade com você? Não. Por que não? Porque simplesmente a lei ou os parâmetros legais, os parâmetros contratuais farão isso para nós. Então eu não preciso me preocupar em conhecer você, desde que eu seja capaz de estabelecer com você parâmetros contratuais. Então nós digitamos um punhado de cláusulas, concordamos com aquelas cláusulas e, a partir daí, assinamos aquilo e passamos a ter uma sociedade. A sociedade, ela tem caráter contratual. Enquanto a comunidade, ela é muito cercada por individualidades, e estas individualidades cercadas por sentimentos, o que nos aproxima sentimentalmente. Os laços numa comunidade são laços mais sentimentais. São laços sentimentais. Tá? Ela dispensa o contrato. Tá? O contrato é justamente o sentimento que eu vou nutrir por cada um dentro da comunidade que nós vivemos. Ok? Então, esse é o mecanismo, essa é a diferenciação. Relembrando, sociedade, ela tem dimensões maiores e tem laços contratuais. Enquanto comunidades têm dimensões menores e têm laços afetivos. Geralmente, numa comunidade, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo é amigo de todo mundo. Ok? Bom, então agora nós já sabemos diferenciar sociedade de comunidade. Por que eu fiz questão de fazer isso? Para vocês perceberem que geralmente as pessoas utilizam os conceitos de sociedade, às vezes, para significar comunidade. E, às vezes, usam o conceito de comunidade para significar sociedade. Então, é bom a gente aprender a diferenciar isso. Tá? Segundo, vamos caracterizar a sociedade, comunidade a partir de agora. Como é que eu sei que eu tenho uma comunidade formada? Vamos lá. Primeira coisa. Uma comunidade é uma associação de pessoas movida por interesses. Sim. Mas esses interesses estão estabelecidos por pensamento ou laços afetivos. Então, numa comunidade, há uma identidade de pensamento. Numa comunidade, há uma identidade afetiva entre os membros do grupo. Essa é a primeira característica de uma comunidade. Então, toda comunidade é movida por interesses, e esses interesses possuem laços afetivos, laços de sentimento, pensamentos que se identificam. Segunda característica, numa comunidade, haverá sempre a superação da individualidade, ou seja, numa comunidade irá prevalecer o comunitário, o coletivo, sobre o indivíduo. Digamos que o coletivo numa comunidade é mais importante do que o indivíduo. E numa sociedade, dependendo do contrato, o indivíduo é mais importante. Tanto que nós podemos criar sociedades individualistas. Comunidades é impossível que nós criemos comunidades individualistas. Tá? Então, geralmente, há a superação da individualidade. Digamos que numa comunidade o sentimento
é que o que é bom para um terá que ser bom para todo mundo. E vamos lutar para que seja bom para todo mundo, tá? Bom, geralmente uma comunidade é uma denominação de uma unidade social menor que faz parte de uma unidade social maior, que é a sociedade. Então, é aquele desenho que eu mostrei para vocês. A sociedade é a unidade maior, formada por unidades menores, que são as comunidades. E, por fim, em uma comunidade, todos conhecem a todos. Predomina o sentimento de intimidade, o sentimento de pertencimento daquele grupo. Então, eu estou numa determinada comunidade porque eu sinto que eu pertenço a ela. Tá? Essas são as características de uma comunidade. Então, relembrando, só para fixar, é uma associação de pessoas movida por interesses e por sentimentos, por pensamento. A superação da individualidade é uma denominação social menor que faz parte de uma denominação social maior, tá? E uma comunidade todos conhecem a todos. Voltemos à questão do sentimento e da intimidade. Então, é um grupo intimista. E por essa intimidade possui o sentimento de pertencimento. Ok? Tipos de comunidade. Que tipos de comunidade nós possuímos? Eu vou trazer para vocês 4. 4 tipos de comunidade. São elas: comunidades naturais, comunidades urbanas, comunidades criadas e comunidades virtuais. Esta última vocês entendem muito mais do que eu, com certeza. Tá? Bom, então vamos pela primeira. A primeira é a comunidade natural. Quando a gente trata desse tema, comunidade natural, nós nos reportamos sempre a um grupo de comunidade originário. Qual que é a origem de todas as comunidades? No princípio de tudo, lá, quando o ser humano começa a se organizar socialmente, há a formação das primeiras comunidades. Onde? Nas cidades? Não, no campo. As primeiras comunidades ou comunidades naturais nos reportam sempre às comunidades agrárias. Então, uma comunidade natural é uma comunidade formada no espaço agrário. Ou, originalmente, onde o ser humano começa a se organizar para viver em sociedade. As primeiras comunidades são comunidades agrárias. Poderia dar um exemplo. O Sr. José e a Dona Maria se casam. O Sr. José tem uma propriedade. O Sr. José vai construir uma casa. O Sr. José e Dona Maria têm diversos filhos. Aí começa tudo. O Sr. José é um agricultor que mantém a sua comunidade familiar a partir do seu trabalho, que é a agricultura. E à medida que os filhos vão chegando, esses filhos vão sendo inseridos nesse contexto de trabalho agrário, de mantenimento a partir da agricultura daquele grupo familiar. Tá? E aí começam as percepções. O Sr. José, ele quer que a família estude, a Dona Maria quer que a família tenha estudo. Só que torna-se muito difícil deslocar todos os filhos para a cidade mais próxima para que eles possam estudar. Então, o primeiro passo do Sr. José é construir uma escola. Onde? Dentro da propriedade dele. Ali vai nascer a escola do Sr. José. E, na verdade, ele criou por uma necessidade de estudar os filhos. O Sr. José percebe que precisa ir para uma igreja, ele tem uma religião. Só que é difícil deslocar a família inteira para ir para a missa ou para o culto. Então ele vai construir uma igreja nos moldes da religião que ele está acostumado a seguir. E aí ele vai convencer o pastor ou o padre a ir celebrar lá. Aí
dar o culto lá, uma vez por mês, de 15 em 15 dias. Assim eles passam a ter a religiosidade deles, tá? O senhor José percebe que nem tudo na propriedade dele é produzido. Então ele precisa de uma venda, até mesmo para trocar, porque alguém chega com determinada mercadoria e eu tenho outra mercadoria para fazer um tipo de escambo e depois isso transforma num comércio. Então agora eu tenho uma venda. A família cresceu e precisa de esporte, então vão construir um campo de futebol, ou um campo de qualquer esporte que eles tenham o costume de... Vejam bem, eu fui criando elementos capazes de reuni-los, porque toda a comunidade se reúne em torno de um interesse em comum, que pode ser uma quadra de esporte, uma igreja, uma venda, uma escola, a própria casa da pessoa. Se eu continuasse com esse exemplo, vocês perceberiam que nesse tipo de comunidade, o senhor José e os seus filhos, os filhos vão casar. O senhor José vai doar o terreno para que os filhos construam suas casas dentro daquele terreno. Com o passar do tempo, todos os filhos estão ali em volta daquela casa principal e aquela casa se torna o ponto de encontro entre eles. É ali que eles irão se encontrar. Para que essas reuniões? Para discutir problemas, para discutir solução para os problemas e tudo mais. Então, nasce uma comunidade. Então, as comunidades agrárias são as chamadas comunidades naturais. Então, vamos recuperar as características dela. É o primeiro tipo de aglomeração. Regiões agrárias. Isso começa lá no princípio da humanidade. Formadas geralmente por conjuntos familiares. Começa com o senhor José e a dona Maria, a família cresceu e aí vão trazendo para dentro do entorno outros grupos familiares, ampliando a dimensão dela. Geralmente em torno de pontos em comuns, que podem ser escola, igreja, campo de futebol, uma venda, tá? Um ginásio poliesportivo. Isso vai variar muito de grupo para grupo, tá? E é movida pela identidade e pelo trabalho do grupo. Então, ali dentro tem interesses e lutam por esses interesses e trabalham sempre na mesma coisa, tá? Geralmente o trabalho é o mesmo. No caso, plantar a terra, cultivar a terra, colher da terra, tirar da terra. E geralmente esses grupos têm uma luta. E além do trabalho para gerar os recursos, eles vão tentar preservar os costumes, as tradições e o estilo de vida. É aí que entram, é comum esses grupos se reunirem de tempo em tempo, até mesmo para manter as tradições, para recuperar alguma tradição que se julgava perdida, tá? Para criar laços de memória. Geralmente esses grupos marcam reuniões, são chamadas reuniões de família, tá? Bom, essa é a comunidade natural, tá? O segundo tipo de comunidade é chamada comunidade urbana. Você pega a mesma comunidade agrária ou natural, transporta para dentro de uma cidade e você terá uma comunidade urbana. Então, em que elas se diferenciam? Na geografia. A geografia da comunidade agrária é a zona rural, tá? A geografia de uma comunidade urbana é a cidade. Você pega todas as características e transfere e adapta para a cidade. Assim, uma comunidade urbana, ela é formada por moradores de um prédio ou de um condomínio, de um bairro, ou dependendo do tamanho da cidade, pode ser uma cidade inteira. Lembrando que você não pode desprezar os laços de intimidade. Por que é mais difícil uma cidade inteira ser uma comunidade? Porque a cidade, dependendo do tamanho dela, você perde os laços de intimidade. Se não há esses laços de intimidade, não há uma comunidade. Então, nós precisamos estabelecer laços de intimidade para que tenhamos uma comunidade. Assim, dentro de uma cidade, um condomínio, dá para estabelecer laços de intimidade, tá? Em um bairro, dá para estabelecer laços de intimidade, ou seja, num condomínio todos conhecem a todos.
tá? Todos sabem de todos. Num bairro, todos podem saber de todos. Então, se dá para estabelecer laços de intimidade, há a possibilidade de formação de uma comunidade, tá? Segundo, eles existem em torno de interesses em comum. Vão lutar por esses interesses comuns, sempre em busca desses interesses. E lutam por eles, tá? Como, por exemplo, determinado bairro está com problema, tem um esgoto correndo a céu aberto. Então, eles vão se organizar para reivindicar uma rede de esgoto, água encanada e tratada, e assim sucessivamente. Então, uma comunidade urbana pode ser moradores de um prédio, de um bairro, ou até mesmo de uma cidade, dependendo da dimensão dela. Tá? Se mobilizam para reivindicar benefícios para o grupo, como água encanada, esgoto, iluminação e etc. E, por fim, buscam sempre, a busca é sempre por melhorias, sempre buscam melhorar as condições de vida. Ok? Terceiro grupo de comunidade são as chamadas comunidades criadas. Estas podem existir tanto na zona rural quanto na zona urbana, tanto no campo quanto na cidade. Então, comunidade criada é o mesmo que comunidade natural? Não. A comunidade natural, ela sobrevive ou ela se organiza em torno do interesse comum, mas já de uma consciência já estabelecida, a família. A comunidade criada, ela tem por objetivo buscar formar uma consciência do grupo. Então, comunidade criada surge para formar consciência. Certo? Consciência do quê? De problemas e das soluções dos problemas. A comunidade criada, ela foca no problema existente. E aí é que entra o trabalho comunitário. Nesse trabalho eu quero formar em você uma consciência sobre aquele problema que existe. Você tem que tomar consciência do problema. Então eu começo a trabalhar para que você crie esta consciência. Certo? Uma vez criado, você vai reivindicar a solução do problema. Aí é que entra uma outra característica da comunidade criada. E se não obtiver resposta satisfatória para o problema? Digamos que você foi lá, descobriu que tem um esgoto correndo a céu aberto e a comunidade se mobilizou, foi lá junto à prefeitura e reivindicou, só que a prefeitura ignorou. O que pode acontecer? A comunidade que foi criada para conscientizar sobre o problema começa a buscar mecanismos para ela mesma solucionar o problema. Então, ela mesma pode fazer a rede de esgoto? Ela começa a buscar mecanismos para isso. Então, ela se organiza, depois da consciência, ela se organiza para organizar os mecanismos adequados para ela mesma, caso não obtenha resposta satisfatória dos órgãos responsáveis, ela mesma começa a trabalhar para solucionar o problema. Como isso pode se dar? A comunidade organiza uma rifa, a comunidade organiza uma quermesse, a comunidade organiza um bingo, e com isso começa a angariar fundos. No final das contas, ela terá fundos para ela mesma fazer a rede de esgoto. Então, o que acontece? A comunidade criada, ela reivindica e não obtendo resposta, ela começa a buscar a solução para o problema. Ela se torna o mecanismo para se solucionar o problema que ali existe. Então, a comunidade criada trabalha com o processo de formação da consciência e atua geralmente onde o Estado não atinge ou não está presente. Ok? E por último, a comunidade virtual. Essa vocês entendem bem, tá? Eu vou trabalhar mais com a parte teórica. Por que você não me entende tanto, professor? Eu sei lá, eu não me dou muito bem com isso.
Por exemplo, eu tinha uma conta no Facebook e eu cancelei. Por quê? Eu comecei a perceber que as pessoas querem criticar, mas não aceitam ser criticadas. Certo? Que as pessoas dão direcionamento às coisas que você posta lá de acordo com os interesses dela. Tá? E, geralmente, o debate que se estabelece, ele acaba sendo muito polarizado. Então, eu não achei uma boa, acabei saindo. Criei uma conta no Twitter, não me dei bem com ela. Não me dei bem, porque as pessoas começaram a me cobrar porque eu não colocava foto. Eu não gosto de foto, não tiro foto. Então eu não tenho nada para ficar postando lá, porque a maioria das pessoas postam fotos e comentário de fotos. E eu não tenho muita paciência para ficar olhando foto dos outros, para ficar comentando foto, dando like em foto. Eu não tenho muita paciência para essas coisas. Certo? Então, vocês não vão me ver nesse tipo de comunidade, nesse tipo de rede social. Atualmente eu estou no WhatsApp. Por quê? Eu sou obrigado. De uma certa maneira, estou sendo obrigado a estar presente. E até então, até há um mês e pouco atrás, eu tinha apenas um grupo que eu pertencia a ele, que era o grupo da família. Tá? Não tinha mais nenhum outro grupo. Atualmente eu tenho mais de 30 grupos. Porque abriram um grupo para cada turma. E aí entra o meu desespero, né? Outro dia, além dos 40 grupos, dos quase 40 grupos, alguém resolveu entrar no particular e me mandar mensagem no particular. E aí eu começo, eu leio o quê? Eu fui olhar, tinha 1.400 mensagens. Acredito que vocês têm uma solução para isso. Vocês encaram isso com a maior naturalidade. Eu não encaro. Na minha concepção, eu teria que ler cada mensagem daquela. Eu não vou ler 1.400 mensagens. Então, digamos assim, há uma certa resistência da minha parte. Então, o que você sabe sobre isso? Teórico. E é isso que eu vou trazer aqui agora. A prática disso eu não tenho nenhuma. Tá? Depois, se alguém quiser comentar sobre a prática, fique à vontade. Mas eu vou trazer para vocês a parte teórica. Primeiro, é uma comunidade que existe, mas não existe. Dá para explicar? Dá. Ela existe num cyberespaço, que não é um espaço real. Certo? É um espaço virtual. Ela existe enquanto uma abstração, não enquanto uma realidade propriamente dita. Certo? Então, ela funciona num espaço que não é espaço. Ela funciona num espaço virtual, num cyberespaço. Tá? Segundo, reúne pessoas, geralmente, que naturalmente não se encontrariam. Geralmente, essas pessoas não teriam contato. Por diversos motivos. Primeiro, porque ficaria difícil na sociedade que nós vivemos hoje se encontrarem, ou por não conseguirem compartilhar seus sentimentos, seus pensamentos, ou porque estão distantes. Então, o cyberespaço permite o compartilhamento das ideias e dos sentimentos e, ao mesmo tempo, aproximam as pessoas, mesmo que estas continuem distantes. Ok? O cyberespaço, ele aproxima pessoas virtualmente falando. Então, reúne pessoas que geralmente ou naturalmente não se encontrariam, mas que passaram a se encontrar. Tá? Pessoas que não se conhecem, mas que passam a se conhecer. Mas não quer dizer que sejam realmente elas. Por quê? Primeiro, a forma de encontro nessas redes sociais passa pela formação de um perfil. Que naturalmente não há uma exigência que você crie o seu perfil de verdade. E talvez tenha sido o meu problema, né? Eu entrei lá e coloquei todas as minhas informações verdadeiras. Com o passar do tempo, eu descobri que você não precisa colocar a informação verdadeira. Você pode camuflar isso. Você pode dar uma maquiada nesse negócio. Tanto que eu recebi, há um tempo atrás,
quando eu ainda tinha conta, eu recebi um pedido de amizade. E esse pedido de amizade era de um John McCartney. E eu li o perfil do cara. Mas, num certo momento, ele morava numa cidade que eu tentei buscar. Eu falei assim, não, o Google Earth deve estar desatualizado. Esse Google está desatualizado, porque eu não encontrei a cidade. Na verdade, até a cidade dele era fictícia. Só que depois eu descobri que o cara estava muito mais próximo de mim do que eu imaginava. Na verdade, é um velho amigo que, ao invés de colocar o perfil verdadeiro dele, criou um perfil fictício e mandou pedir. E como é que você descobriu? Ele chegou para mim e falou: você não me aceitou? Como assim não te aceitei, cara? Não, você não me aceitou. Eu te mandei um pedido de amizade. Eu falei: não, ultimamente eu recebi um pedido de amizade de John McCartney. E pelo que eu sei, você é um João Carlos. Aí quem falou assim, sou eu. Eu falei, brincadeira, pô. Né? Brincadeira. Por que você não se identificou? Por que você não se identificou? Na outra aula eu tive um problema. Entrou um aluno com um perfil mais esquisito, um nome. Eu custei aceitá-lo. Por fim, eu falei, não, aceitei, pessoa que vai se identificar. E aí fui ver aluno da sala, só que não existia, porque ele criou um outro nome. Na verdade, a comunidade virtual te permite fazer isso. Você pode criar um perfil, e aí é que entra, tomem cuidado. Porque nem sempre as pessoas que estão ali são realmente as pessoas. É aí que entram as pessoas de má fé, as pessoas mal intencionadas, como sequestradores, pedófilos. Essas pessoas acabam se aproveitando dessas brechas que a comunidade virtual permite. Tá? Então, reúne pessoas geralmente não se encontrariam, tá? E podem estar nos mais diversos lugares do planeta, geralmente muito distante, tá? É o caso. Recebi um pedido de amizade e a pessoa estava na Austrália. Não sei se ela estava realmente na Austrália, mas a identificação dela, a localização dela que ela me passou, ela estava em Sydney. Né? Vamos lá. Podem, em algum momento, decidir se encontrar. Não é obrigatório, mas o grupo pode ficar curioso e, em um dado momento, decidir, vamos nos reunir, vamos nos encontrar. Então, marcam um lugar para encontro, onde as pessoas se reunirão, todos conhecerão a todos, e aí, deixou de ser um grupo virtual? Não. Deixou de ser uma comunidade virtual? Não. Por quê? Eles vão encontrar durante aquele tempo, depois vão voltar para a virtualidade deles. Tá? É claro que se esses encontros se tornarem muito corriqueiros, o grupo tende a sair da virtualidade e ir para a realidade material. Tá? O que acontece é o seguinte, atualmente essas comunidades, chamadas comunidades virtuais, elas se tornaram a saída para um problema sério que a nossa sociedade tem. Nossa sociedade atual ela é marcada pelo isolamento. Tá? Tanto que a maioria de vocês não está tendo grandes problemas com esse isolamento social. Porque já estão, de certa maneira, habituadas a ele. Como assim? Vocês estão habituados a formar comunidades virtuais. Fisicamente, boa parte do tempo, vocês se reúnem sem estarem juntos. Então, o isolamento social é justamente esse, é o não encontrar as pessoas de maneira física. Tá? Vocês têm muito acesso às pessoas virtualmente. Por que isso é a solução para um problema? O problema que a modernidade nos trouxe é o seguinte, nós vivemos no meio de uma multidão de estranhos. Essa estranheza, ela veio em função do quê? De algo bem simples. Violência, insegurança. Isso fez com que nós nos isolássemos. Como o ser humano não nasceu para viver isolado, ele teve que buscar mecanismos para solucionar esse isolamento. É aí que a comunidade virtual ela passa a exercer esse papel de nos aproximar de novo das pessoas. Fazer com que possamos viver e conviver de novo com as pessoas.
tá? Então, ela passou a ser uma solução para o isolamento que a gente estava vivendo nos últimos tempos. Então, isso corresponde ao capítulo 3. Alguma pergunta, pessoal? Querem fazer alguma inserção aí? Querem acrescentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Alguma dúvida sobre a matéria? Hoje eu vou adicionar os slides correspondentes a essa aula que eu acabei de dar para vocês lá no Moodle. E eu vou deixar um fórum lá, tá? E vou pedir a vocês que, dentro do possível, ingressem lá e dêem a opinião de vocês, coloquem lá a opinião de vocês lá no fórum. Tá, beleza? Se não tem dúvidas, um grande abraço a todos e bom recreio e até a nossa próxima aula. Oi. Dia 1º é feriado. Dia 29 também? Teria que perguntar aí o pessoal da coordenação, cara. Meu aniversário. No calendário, tá que é feriado. Eu não perguntei ainda, eu vou perguntar mais tarde a Simone. Tá? Mas procura se informar com o seu orientador de turma aí, o mestre amigo, que de repente ele já tem essas informações. Eu ainda não perguntei. Tá? Eu sei que dia 29 é feriado e dia 1º também é feriado. Eu não sei se irão fazer o recesso, se vão emendar os dois feriados. Tá bom? Ok, obrigado. Nada. Um abraço.